Olá, seja bem-vindo à nossa aula 26. E hoje nós vamos continuar falando sobre voz passiva e voz ativa. É muito importante, meninos e meninas da Helena Kemper, vocês terem uma noção do que vem a ser estas duas vozes na comunicação. If you are active, se você está ativo, aqui diz o seguinte: se você é uma pessoa ativa, you are doing something. Se você é uma pessoa ativa, você está fazendo alguma coisa, porque aqui você está praticando a ação, ok? You are doing something. Você está fazendo algo. In active voice sentences, the subject of the sentence is doing the verb. Aqui o que eu quero dizer para você é que quando nós temos a voz ativa, o que é importante é que o sujeito, the subject, is doing something. O objeto está praticando, aliás, o sujeito está praticando alguma coisa, o sujeito está agindo, ok? Sujeito mais verbo. If you've already studied this type of sentence without knowing it, o que eu disse para você é que você, certo? Você já estudou esse tipo de sentença sem saber, certo? Por quê? A maioria das lições, most of lessons in this module use active voice sentences. Beleza. Na maioria, né, das lições, das aulas trabalhadas aqui neste módulo, neste curso, nós trabalhamos as vozes, as sentenças na voz ativa. Por exemplo, the lady plays the piano. Aqui eu disse o quê? Que a senhora, a dama, certo? The lady plays the piano. Aqui, meninos, eu tenho o verbo. Aqui, o sujeito, a senhora, ela está praticando a ação que é tocar o quê? Tocar piano. Então, esta voz é uma voz ativa, porque eu tenho a seguinte ordem estrutural: a pessoa, ou seja, o sujeito, mais a ação que esta pessoa executa. Neste caso, eu tenho voz ativa, beleza? O que importa para nós aqui é a pessoa que pratica a ação. The second sentence we have, the driver drove the car. Eu pergunto para você, quem dirigiu, né, o carro? O motorista. Então, o importante aqui é que o sujeito, certo? É ativo, ou seja, ele pratica a ação. Sujeito mais ação, ok? O motorista dirigiu o carro. Vamos subir um pouquinho a nossa tela, porque agora a gente vai continuar trabalhando um pouquinho mais sobre a voz ativa, ok? Aqui eu tenho um quadro, e este quadro vem trazendo para nós várias frases em vários tempos verbais na voz que você precisa saber, na voz que você, na verdade, já domina, voz ativa. You're using active voice whenever you use any of these tenses you learned about in this module. Você, certo? Está usando a voz passiva toda vez, né? Sempre que ou em qualquer uma, certo? Destes tempos verbais que você aprendeu neste módulo, ok? Então, vamos trabalhar o quadro aqui na sua tela. É um quadro bacana, é um quadro que ajuda bastante a gente a entender isso aí. Observe aqui, deixa eu até mudar a cor do meu pincel, né, da minha seta, melhor dizendo, porque eu quero mostrar para você, aqui, ó, presente simples, certo? Estou com a setinha branca aqui. O present simple is easy. Vou te dar um exemplo. We take a trip to Disney World every summer. Aqui eu estou dizendo que nós viajamos para a Disney todo verão. Observe que o verbo aqui, gente, está na voz ativa. Por que o verbo está na voz ativa? Porque o sujeito we está praticando a ação, ou seja, nós viajamos para a Disney todo verão. No passado, vocês podem observar aqui a nossa próxima ideia das past simple or simple past. Nós temos we took a trip, mesma sentença.
We took a trip, porém no passado. Nós viajamos para a Disney last year. Ao contrário da frase de cima que fala sobre hábito, fala sobre rotina, nesta frase nós dizemos o quê? Que eles viajaram, fizeram uma viagem para a Disney no último ano, ou então last year, você já sabe, significa o quê? Ano passado, ok? Dito isso, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o futuro. Future. Noah, certo? A ideia da frase é a mesma. Noah will take, observem aqui, will take a trip once, a trip to Disney World once he saves enough money. O nosso amigo Noah, ele viajará para a Disney caso, certo? Uma vez que ele economize dinheiro suficiente, porque a palavrinha enough significa suficiente, significa bastante. Ele precisa de muito dinheiro para viajar futuramente para a Disney. Agora, aqui, meninos e meninas, nós temos o present progressive. Nada mais é do que o presente contínuo que nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriormente. Sylvia, observem. Sylvia is taking a trip to Disney with her family. Ela está viajando para a Disneylândia, ou Disney World, with her family. Viajando com a família dela. Is taken. Meninos e meninas da Helena Kemper vão observando que todas as ações nestes mais variados tempos verbais estão na voz ativa, porque as pessoas são importantíssimas para o discurso, para a fala, para a conversa, o sujeito praticando a ação, ok? Nós temos também o chamado past progressive, ou nada mais, nada menos do que o passado contínuo, que nós também aprendemos aqui na Helena Kemper. E você tem aqui, ó, Angel was taking a trip to Disney. Ivan thought he liked Disneyland better. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, e você vai entender tranquilamente. Angel estava viajando para a Disney, o mundo Disney, né? Embora, certo? Ele ache o quê? Embora ele ache a Disneylândia, certo? Melhor. Aqui agora nós vamos falar um pouquinho do Future Progressive, do futuro contínuo, certo? Então veja, Sarah will be, este will é futuro e não tem tradução, você já sabe disso. Sarah estará, certo? Viajando para a Disney com a família dela no próximo outono, next fall. Voz ativa. O presente perfeito, que nós também já pincelamos aqui nas nossas aulas, nós temos we have taken, nós fizemos várias viagens para a Disney. Aqui eu não especifiquei o tempo, e você já sabe disso, né? Que eu não posso fazer isso uma vez que eu tenho o present perfect, que descreve uma ação que começou no passado, mas que tem reflexos no presente. O importante aqui nesta tela, meus queridos coleguinhas, é que a voz ativa nada mais é do que o sujeito, certo? A pessoa praticando a ação. Esta ação, pessoal, é o tempo verbal, ou simplesmente o verbo, nestas várias situações que nós vimos aqui na página. E agora eu quero continuar comentando com você um pouquinho sobre esta situação da voz passiva, ok? Deixa eu subir um pouquinho a tela, porque nós temos aqui o seguinte. Mudando, de fato, um pouco, nós vamos falar agora da voz passiva. Se nós estamos falando de voz passiva, certo? Nós estamos falando de voz passiva, alguma coisa é feita para você ou por você. O que eu quero dizer aqui é que agora não importa para mim a pessoa que faz, que pratica a ação, e sim importa para mim o que é feito, a situação que é feita, que é conduzida. E neste caso, nós temos, certo? Nada mais, nada menos do que a voz
passiva ou simplesmente passive voice. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então aqui voz passiva. Neste caso, e está em destaque aqui para nós na cor amarela, o sujeito, certo? Tem a ação feita, certo? Para ele, por alguém ou por algo. Ou seja, o sujeito sofre a ação, certo? Feita por ele mesmo, por alguém ou por algo. Para formar a voz passiva, meninos, nós vamos usar um verbo auxiliar. Enio, o que seria este verbo? Opa, o que está acontecendo aqui? Opa, deu tilt aqui, meninos. Opa, agora sim. Deixa eu pegar aqui novamente. Deu tilt na minha tela, mas já está resolvido, ó. Ok. Nós usamos um verbo auxiliar, certo? E o particípio do verbo principal. Resumindo, eu vou usar o quê? Gente, entendi. Deu tilt aqui. A canetinha tá daqui, não sei por que aconteceu isso não, viu? Eu preciso de um verbo auxiliar e normalmente este verbo é o be, mais o chamado V3 que nós trabalhamos lá no present perfect. Agora observe, the piano is, observe aqui o verbo auxiliar, certo? Helping verb, conforme foi dito ali acima, mais o played, que é o verbo no particípio ou simplesmente V3. The piano is played by the lady. Aqui eu disse que o piano foi tocado pela dama, pela senhora. Se eu quiser terminar a minha frase, meninos, aqui, ó, eu posso, depois de played. The piano is played. O piano é tocado, não importa por quem. Então, aqui, o sujeito, né, torna-se o agente da passiva. O que seria isso, agente da passiva? O sujeito passa a ser menos importante. Ele não é, ah, aqui nesta fala, a pessoa que pratica a ação diretamente, certo? Porque eu poderia dizer assim, a senhora toca o piano. Aí eu tenho uma voz ativa. Aqui agora o que importa para mim é a ação praticada pela senhora e não a senhora. Então, o piano é tocado por alguém. Este alguém não importa. A próxima frase explica melhor também. The car was driven by the driver. Aqui eu disse para vocês em destaque, ó, o carro é dirigido, o carro é guiado, obviamente, pelo motorista. Importa para mim? Não necessariamente. O que eu quero dizer aqui, então, que o carro foi, e observem atentamente aqui que a palavrinha was, ela está no passado, então eu preciso ficar atento que para quando usar a voz passiva ou a voz ativa, nós temos que ficar atento ao tempo verbal em que algo está sendo dito. Beleza? Essa então foi a atividade da página 78 e nós vamos agora para a página 79. Conforme eu disse para vocês, o que importa para nós na voz passiva, pessoal, é a ação. Ó. The passive voice focuses on the receiver of the action. Aqui a voz passiva também pode focar, certo? Na pessoa que está recebendo a ação, no recebedor da ação. Focuses. Mary was sent a birthday card by Alice. Vamos por parte. Birthday card, cartão de aniversário. Quem enviou? A Alice, ok? O cartão foi enviado para quem? Foi enviado a Mary, certo? Um cartão de aniversário. Aqui, pessoal, apesar de a estrutura ser meio doidona, o que eu quero dizer é que a Mary foi enviado um cartão de aniversário por Alice, ok? Foi enviado um cartão de aniversário a Mary por Alice ou pela Alice. Pop music is listened to many people. Eu quis dizer aqui que música pop, certo? Is listened é ouvida por muitas. A palavra by significa por. By many people. Escutada, ouvida por muitas pessoas.
Outra observação que eu quero fazer com vocês acerca da voz passiva é que a voz passiva, certo? É usada por muitas razões. Nós podemos, we may be more interested in the action. Nós podemos estar mais interessados na ação than the person, do que na pessoa, ou agente, ou a coisa, certo? Nessa situação, ele pode ser deixado de fora completamente. Annie Michel, o que eu quero dizer aqui? Quando para mim o mais importante é a ação, eu já disse, eu não preciso me preocupar com o agente da passiva, a pessoa que praticou a ação ou por quem a ação é praticada. Querem um exemplo bacaninha aqui? Vamos lá então. Primeiro exemplo aqui na sua tela, temos assim, ó. First, the onion was washed. Primeiro, a cebola foi lavada. Deixa eu tirar a setinha porque não sei porque ela está aqui. Primeiro, a cebola foi lavada e depois fatiada ou cortada, ok? First, the onion was washed. A cebola foi lavada. Gente, me importa aqui por quem? Não. Então, eu deixei de fora quem fez isso, não me importa. O que me importa aqui é que a cebola foi cortada. Next, it was fried and mixed with red peppers. Depois, a cebola, foi tostada, foi frita e misturada com red peppers, com molho de pimenta ou com pimentas, ok? Finally, it was added to the beef and cooked for 15 minutes. Depois, foi adicionado o que? Ao bife. Ela foi adicionada ao bife. Observe que aqui neste caso, nós temos o passado, porque o was é o passado do verbo auxiliar, do verbo be, tá? And cooked e cozida, né? Cozinhada por 15 minutos. Então aqui você viu mais alguns exemplos da voz passiva na sua tela. Meninos, a próxima ação que vem aí, a próxima atividade que vem aí, também não é difícil de se entender, não, tá? Eu vou comentar com vocês. Lá no topinho da tela. We may also leave the agent out if it is important, noun, and are obvious to the listener. Aqui eu disse, e é a mesma coisa da parte de cima. Nós podemos ignorar, nós podemos tirar, certo? O agente da passiva, se ele não é importante, se ele é desconhecido ou então se ele é óbvio na sentença, certo? The bank robbers, os ladrões, os assaltantes de banco, foram presos. Arrested. Gente, por quem? Pela polícia, que eu sei que quem prende é a polícia, ok? Não tem necessidade de eu colocar aqui by the police. Mas se você quiser, você pode completar a frase. Por quem os ladrões de bancos, assaltantes foram presos? Obviamente pela polícia, by the police. Esse agente aqui não é necessário, ok? Mas se você quiser, David's bike was stolen. A bicicleta de David foi roubada. A bicicleta de David foi roubada na semana passada. Por quem? Obviamente por ladrões, certo? Se você quiser completar, você pode, mas se você não quiser, também não precisa, certo? Porque é óbvio que a bicicleta foi roubada por ladrões. No survivors, nenhum sobrevivente ou sobreviventes alguns were discovered. Gente, o que será que eu quero dizer aqui? Vamos com calma. No survivors, nenhum sobrevivente, were discovered, foram descobertos, foram encontrados no local do acidente. Observe, crash site. Site significa local, ok? No local da batida, do acidente. Crash pode ser acidente também, além da palavrinha accident, que vocês já conhecem. No survivors, nenhum sobrevivente foi descoberto.
foi encontrado, discovered. Vamos colocar aqui. No local do acidente. E agora eu vou subir um pouquinho mais a minha tela, porque eu quero terminar esta parte aqui com vocês. E nós vamos terminar falando sobre a forma do verbo na voz passiva, ok? É muito simples. The passive is made with subject plus to be plus past participle. É o que eu comentei com vocês agora há pouco, certo? Aqui eu tenho o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o be, mais a ação no que nós chamamos de V3 ou particípio. Observe que na voz ativa, né, o objeto se torna, certo? A voz passiva, né? Se torna sujeito da voz passiva, ok? Becomes the passive voice subject. The verb to be is used to express both present and tense. Aqui então é importante, ó, eu posso dar a voz passiva, né? O verbo to be vai indicar para mim que eu tenho algo a ser feito, certo? Que foi feito por alguém, e ele pode ser tanto no presente, pode ser usado tanto no presente quanto no passado. É isso que eu quis dizer aqui para você. E nós fizemos várias frases usando o verbo to be no presente, o verbo to be no passado, e eu vou colocar mais algumas situações para vocês aqui. Meninos, agora nós vamos falar um pouquinho da forma afirmativa, positive. E eu vou falar a primeira frase aqui para você. Millions of photographs are taken every day. Milhões, milhares de fotografias são, observe que aqui eu tenho o verbo be no presente, são tiradas every day, todos os dias, todos os dias. E aqui na frase abaixo, the internet is used, a internet é usada por quem, gente? Pelas pessoas all over the world, no mundo todo. Se você quiser tomar nota aí, tome aí, tá? No mundo todo. All over the world. No mundo todo. My sister was beaten by a dog. Oh my God. Observe que aqui o verbo está no passado, certo? Was. E aqui eu usei o V3 de bite, que é morder. Minha irmã foi mordida por um uau-uau, por um cachorro. E na forma negativa, gente, aqui eu começo dizendo para você: Japanese is not widely spoken outside Japan. Ou seja, japonês não é falado mundialmente. A palavra widely, mundialmente, falada outside, fora do Japão. Observe que para formar a negativa, já vou até colocar aqui para você. Eu tenho o be mais not, ok? No presente ou no passado, mesma coisa. Be mais not. Aqui no caso, o be nós já sabemos que são as palavras, você lembra? Ah, muito bem. Is, are e am. Ok? E aqui a mesma coisa. Posso juntar, só que aqui, gente, eu tenho o was e tenho o were, que pode ser weren't. Esta forma é fácil, esta forma você domina, esta forma você já conhece. Tudo bem? Tudo beleza? Esta matéria, pessoal, é uma matéria simples, não é uma matéria difícil, é uma matéria que nós involuntariamente já trabalhamos no nosso dia a dia. Vamos agora para a próxima página. Continuando então os nossos estudos, mais duas frases. We weren't seated until well after 9 o'clock. Vamos de novo, bonitinha esta frase. We weren't seated, ok? We weren't seated until well after 9 o'clock. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que não estávamos, certo? Sentados, nós não estávamos sentados bem, nós não estávamos sentados confortavelmente até depois das 9.
né? Ou seja, até lá nós estávamos desconfortáveis. Próxima frase, mas deixa eu marcar aqui para você. We weren't. Aqui você já sabe, você tem a forma negativa, ok? A forma, deixa eu mudar aqui, sai daqui. We weren't, ok? Until, até após as 9 horas. Our new washing machine was not delivered on time. Our new washing machine, nossa nova máquina de lavar, was not delivered, não foi entregue, observem, on time. A expressão on time significa conforme combinado ou pontualmente de acordo com o que nós queríamos. Para nós fazermos perguntas, meus queridos, é muito simples. Nós invertemos o verbo be com o sujeito. Simples assim. O verbo be é invertido com o sujeito, conforme vocês puderam observar aqui nas frases que nós trabalhamos. Mas, Anne e Michel, quais são os sujeitos? Simples. You, your form e these fish são os sujeitos da frase, certo? Então, were you given a name tag when you arrived? Foi-te dada, né? Ou foi-te dado uma etiqueta, uma name tag, certo? Ou foi etiquetada quando você chegou, certo? Is your form filled out? Meus queridos, a expressão filled out e form, nós sabemos que é formulário, cadastro. Seu cadastro, seu formulário foi preenchido corretamente? Filled out, preenchido. Are these fish caught locally? Os peixes foram, né, capturados, foram pescados localmente? Esta é a pergunta do terceiro exemplo aqui. O importante é você observar que nós colocamos o verbo be antes do sujeito. Combinado? Vamos então para a seguinte observação. Identifying the passive voice. Como identificar, certo? A voz passiva. Gente, preste bem atenção. Unlike, este unlike, se você acha que vai esquecer, anote aí. Unlike significa o quê? Ao contrário, certo? Ao contrário, unlike, da voz ativa, ao contrário da voz ativa, the main verb, o verbo principal, certo? Na voz passiva, é sempre o particípio. Então, o verbo principal vai estar sempre naquela terceira coluna de verbos que nós trabalhamos, que são os verbos no particípio, ok? E na voz passiva, in the passive voice, the agent or doer of a verb is always introduced with by. O agente da passiva é sempre introduzido, sempre antes do agente da passiva, nós temos a preposição by, que significa por. Se você acha que vai esquecer, faça como eu, anote aí. Meninos e meninas da Helena Kemper, nesta parte da aula nós vamos ouvir o texto aí abaixo. Acompanhe comigo o texto original e daqui a pouquinho voltamos para trabalhar este exercício auditivo. Thanks for coming to the film festival. Directing this film was amazing, and I'm happy to answer your questions about it. Yes, hi. What is it like to direct an animated movie? Is it different from live action? Well, for one thing, I have a lot more control. There are no actors to argue with me. I guess not. But how do you direct cartoon characters? Well, after a screenplay is chosen, many drawings of the characters are presented to me. And you get to choose which ones to use? Even better, I can change them if I want. The characters have to be drawn just right, like I see them in my mind. So you decide a lot about the characters early on. Definitely. By the time the voice actors are picked, the characters feel like old friends. Listen and practice. Thanks for coming to the film festival. Directing this film was amazing, and I'm happy to answer your questions about it.
Yes, hi. What is it like to direct an animated movie? Is it different from live action? Well, for one thing, I have a lot more control. There are no actors to argue with me. I guess not. But how do you direct cartoon characters? Well, after a screenplay is chosen, many drawings of the characters are presented to me. And you get to choose which ones to use? Even better, I can change them if I want. The characters have to be drawn just right, like I see them in my mind. So you decide a lot about the characters early on. Definitely. By the time the voice actors are picked, the characters feel like old friends. Agora vamos trabalhar o texto. Thanks for coming to the film festival. Ou seja, sejam bem-vindos ou obrigada por virem, certo? Ao festival de filme. Directing this film was amazing. Observe que aqui nós temos o seguinte: dirigir este filme foi incrível, foi fantástico, amazing. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Incrível. And I'm happy to answer your questions about it. Eu estou feliz por responder suas perguntas sobre ele. Yes, hi. What is it like? Gente que se liga na gente. What is it like? What is it like? Você pode fazer um destaque aí, porque tudo isso aqui significa isso, ó. Como é dirigir um filme animado? Animated movie. Is it different from live action? É diferente de live action, ou seja, filmes com atores reais, certo? Live actions seria filmes com atores ou com pessoas reais, não é animação, ok? For one thing, uma coisa, for one thing, o que será, certo? Que ele quis dizer com esta expressão for one thing? Por um lado, certo? For one thing nada mais é do que, por um lado, ok? Anotem aí, por um lado, é uma expressão bacana de você ter em mente. For one thing, I have more control. I have more control. Por um lado, eu tenho, certo? Você já sabe, a lot more control, ou seja, mais controle sobre as ações. Por que será que ela disse isso, hein, gente? There are no actors. Gente, a palavra no, certo? Ela nega um substantivo. E no caso aqui, a palavra no está negando a palavra actor. Então, there are no actors to argue. Não há atores para brigar, discutir with me, ou seja, comigo. I guess not. Eu acho que não, certo? I guess not, diz o Diego, certo? Bom, I guess, a palavra guess significa achar, acho que não, certo? But how do you direct cartoons characters? A palavra characters, pessoal, personagens. Anotem aí para vocês não esquecerem. Como você dirige desenhos animados, personagens em cartoon? Ela diz assim, well, bem, after a screenplay, bem, depois do roteiro, certo? After, anotem aí, depois, certo? Opa! Voz passiva, observem. Depois que o roteiro, screenplay, is chosen, é escolhido. Observe aqui, gente. Many drawings, muitos desenhos of the characters, dos personagens, are presented to me. Are presented, observem aqui novamente, are presented, são apresentados a quem, gente? A mim, ou me são apresentados. And you get to choose which ones to use. And you get to choose, e você tem que, certo? Ter que choose, escolher. Você já sabe que choose é escolher. Which ones? Este which ones aqui, meninos e meninas da Helena Kemper, nós já trabalhamos. Quais usar? A Cara, ou Kara, diz assim, né? Even better. Melhor ainda. I can
change them if I want. Melhor ainda. Even better. Melhor, anotem aí. São expressões novas. I can change them, posso mudá-los. Este them aqui significa los, se eu quiser. The characters, os desenhos, ok? The characters have to be drawn just right. Os desenhos, certo? Os personagens have to be, tem que ser desenhados. Observem aqui, gente. Right away, ou just right, imediatamente. Right, just right, exatamente, certo? Just right, like I see them in my mind. Imediatamente como I see them, eu os vejo, certo? Porque se aqui nós já sabemos que ver, na minha mente. Eles vieram na minha mente, então, putuf, eu tenho que ir e desenhar. So, o Diego continua. So you decide a lot about the characters early on. Aqui, então, certo? A palavra so significa então. You decide, você decide, certo? A lot, muito, certo? About the characters early on, desde o início. Early on, desde o início, ok? Early on, cedinho, rapidinho. Definitely, definitivamente, certo? Definitivamente ou com certeza, meus queridos, com certeza. By the time, o que seria este by the time? Este by the time, pessoal, significa quando. Substitui-se a palavra when. When the voice actors, meninos e meninas da Helena Kemper. Voice actors. Você tem noção do que vem a ser isso aqui? Não? Dubladores. Are picked. Este picked significa escolhidos. E aqui nesta pequena parte do texto, are picked, nós estamos trabalhando a voz passiva. The characters feel like old friends. Os personagens, né, caíram como velhos amigos. Aí você pode até anotar aí, ó, fell like, cair. Encaixaram como old friends, velhos amigos. Então, nesta aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre a voz ativa e um pouquinho sobre a voz passiva, que não são difíceis, ok? Caso você tenha mais dúvidas a respeito destes assuntos, você pode conversar comigo pessoalmente.